Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 38º episódio com o tema Liberte seu coração das mágoas. E o que me fez escolher esse tema para hoje, né? Eu assisti um filme com a minha família, com minha mãe e minha irmã, essa semana, que é A Forja, e que me trouxe inúmeras reflexões da minha relação com Deus, da minha relação com a vida, com o mundo, com as pessoas, com a minha própria família, né? E que eu acredito que seja muito interessante para a gente refletir a vida como um todo. Inclusive, eu deixo aí como indicação para vocês. Eu gostaria de saber como é que você está, convidar você para sentar aqui do meu lado, para que a gente possa dialogar, porque com certeza existem muitas camadas dentro desse tema, né? Existem várias possibilidades de reflexão. E aí a gente vai fazer diante de cada um, vai fazer diante da sua realidade, eu vou fazer diante da minha, e vocês fazem diante da realidade de vocês, né? E se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que na descrição do vídeo tem o link para os nossos outros canais, como Instagram e tudo mais, todas as nossas outras redes. Então, fiquem à vontade de conhecer esses outros. Inclusive Spotify, YouTube, tem aí o link para cada um deles. Lembrando que temos também o e-mail que vocês podem mandar a história de vocês, né? Que já tivemos 2 episódios com histórias de ouvinte e a sua história pode ser contada aqui. Lembrando também que quando eu conto a história, né, quando eu compartilho para aconselhar a pessoa de acordo com o que ela me mandou, eu altero os nomes de lugares, das pessoas, dos personagens que estão ali envolvidos na história, né, para que fique resguardado, né, de quem é aquela história, que você tenha esse respaldo, né, de se resguardar caso você queira. Se você disser que não tem problema, né, no e-mail que mandar a sua história, pode falar o nome, meu nome, das pessoas envolvidas, não tem problema. A gente também fala, certo? E aí, diante de tudo isso, a gente começa a refletir, né? Essas mágoas. Eu acho que quando a gente tem alguma mágoa, né? Quando a gente se bloqueia em relação a algo na nossa vida, é porque parte de nós ficou preso àquilo que aconteceu lá atrás, sabe? E às vezes a gente tem dificuldade até de aceitar, né? De afirmar, de entender que existe uma mágoa e que por isso existe o bloqueio. Você diz, não, seguir com a vida, tô de bem, tô de boa, isso não me afeta mais, mas no fundo te afeta de alguma forma porque impacta nas suas decisões até hoje. Se realmente fosse algo que está totalmente resolvido dentro de você, não te afetaria no presente, muito menos no seu futuro, né? Então, se existe decisões que você toma hoje baseado no que aconteceu lá atrás, é porque existe alguma coisa dentro de você que está mal resolvida ainda, né? E você precisa, primeiro, acredito eu, né, do ponto de vista meu, aceitar de que isso não está 100% resolvido dentro de você e a partir disso começar a trabalhar para que de fato fique bem resolvido e que você siga com a sua vida, até porque você tem merecimento de se libertar de tudo isso, né, e de começar a construir uma nova história na sua vida. Então, realmente não faz sentido ficar preso ao que aconteceu lá atrás, né, isso? E o filme ele traz muito essa questão de ele aborda uma das partes, né, um dos acontecimentos da relação do personagem, do protagonista com o pai, que era uma relação mal resolvida, né, e de que ele precisava resolver aquilo dentro dele para seguir o próprio caminho, a própria trajetória, a própria história, né, estando plenamente realizado com as escolhas que ele fez para o presente, para o futuro dele, e que tinha esses sentimentos, essas mágoas, esses ressentimentos em relação ao pai, e que de certa forma aprendia, né, dele conseguir dar um boom na vida dele, né? Às vezes isso mal resolvido que aconteceu lá atrás te deixa preso ali e te impede de crescer mesmo, de evoluir, sabe? Você não consegue perceber que não está crescendo, não está evoluindo exatamente por conta disso. Então, depois que ele conseguiu, né, liberar esse perdão para o pai dele, ressaltando que, tô dando spoiler, né, mas assim, não vou dar do final,
uma, de uma parte para que vocês compreendam a história. Quando ele consegue libertar esse perdão para o pai, é interessante que a partir do momento que você consegue fazer isso, né, em relação à pessoa que te magoou, você não pode mais esperar mais nada daquela história, mais nada daquela pessoa, mais nada daquilo. Não é mais sobre o outro, é sobre você. É você libertar o seu coração daquele sentimento, né? E não, por exemplo, esperar que porque eu perdoei, ele vai vir reconhecer, mudar. Não, não é sobre isso. É sobre você dizer que seu coração, que você não quer que seu coração fique preso lá naquele lugar, naquela situação. Então, muitas vezes é interessante, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz, e realmente é libertador, é leve, sabe? De você perdoar uma pessoa sem que ela peça perdão para você, sabe? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz, porque eu estava cansado de carregar aquele peso, carregar aquele sentimento negativo, e eu sabia que a pessoa provavelmente poderia nunca na vida me procurar reconhecendo o seu erro, sabe? E eu disse, eu não vou carregar isso mais comigo, esse sentimento negativo, sabe? Esse peso não estava me fazendo bem, e eu disse, eu não vou esperar para que a pessoa venha até mim, sabe-se Deus lá quando, se isso é que vai acontecer. Então eu fui trabalhando isso dentro de mim, lembrando que não é do dia para a noite, obviamente, é um processo. Então você começa a trabalhar isso dentro de você até chegar ao ponto de dizer, tá, eu te perdoo, né? Seja lá no momento de reflexão, de oração, seja você olhando para o espelho, imaginando a pessoa, ou enfim, você pode usar inúmeras estratégias, né, para poder fazer isso. E aí você dá o perdão àquela pessoa sem que ela tenha te procurado em nenhum momento. E você consegue seguir com a sua vida, realmente não esperando mais com que isso aconteça, porque já está resolvido dentro de você. Então, a vida segue, a vida continua e você vai fazendo as novas escolhas, trilhando novos caminhos, você consegue se permitir coisas que talvez, provavelmente, você não estivesse conseguindo se permitir viver por conta disso que estava lá. E quando a gente fala dessas mágoas, é muito interessante a gente ressaltar que essas mágoas elas não se referem única e exclusivamente a um companheiro, um namorado, um marido, um esposo, enfim. E porque a gente não só se magoa com essas pessoas, pode ser com um amigo, pode ser com um familiar, pode ser com um colega de trabalho, né? Então, é muito interessante que eu acho que as pessoas que mais magoam a gente são as que mais a gente ama e as que mais nos amam, sabe? E a gente tá tão unido, tão vinculado com o afeto que um sente pelo outro, que é mais fácil do outro nos magoar, é mais fácil da gente magoar o outro, porque também vale ressaltar que muitas vezes nós também estamos nessa posição, né? Eu acho que não cabe a gente se colocar como vítima, ficar se martirizando porque o outro isso, o outro aquilo, não sei o que lá, sabe? Eu acho que não vai te levar a lugar nenhum esse caminho. Então, é você refletir diante da sua realidade, diante do que aconteceu. Quando você errar, você reconhecer. E quando o outro errar, entender que o sentimento que você tem pelo outro é maior do que a mágoa, né? Quando são pessoas importantes e que você quer manter elas na sua vida e vai seguindo a sua vida sem que isso te prenda ao que aconteceu lá atrás. Então, as pessoas que nós amamos vão nos magoar, as pessoas que nós amamos, iremos magoar elas e a gente vai precisar ao longo da vida trabalhar inúmeras vezes esse processo de perdão, de reconhecimento, de humildade, né, para que a gente mantenha esse afeto, esse sentimento vivo dentro da gente e que se mantenha também numa relação saudável, né? Porque é importante que seja uma relação saudável, né? Que você não fique simplesmente perdoando, perdoando, perdoando e o outro errando constantemente sobre a mesma coisa, não levando em consideração os sentimentos e o afeto que você tem por ela, né? Então não é sobre isso, é sobre quando a gente tem relações saudáveis e essas pessoas nos magoam, que a gente possa perdoar e que também a gente possa pedir perdão quando necessário. Então, ao longo da vida a gente vai precisar fazer isso muitas vezes.
E aí eu gostaria de perguntar, como é que você lida com as mágoas e feridas do passado? Você consegue eh, identificar que ficou magoado, que ficou chateado, e aí começar a trabalhar isso dentro de você para que esse sentimento não se transforme, né, em algo maior dentro de você, né? Então, tá, o outro me magoou. Ok. E o que é que você faz com isso? O que é que você faz com essa mágoa? Você chega para a pessoa e é transparente com ela, olha, tu me magoou, fiquei chateado, fiquei ressentido por conta disso, eu não gostei que você fez isso, né? Então, acredito eu que seja o melhor caminho você fazer isso, mas se você não faz, como é que você lida com tudo isso? Você sai guardando, né? E guarda uma coisa aqui, guarda outra ali, aí a gente tem que ter muito cuidado quando você tem esse tipo de postura, porque pode chegar um momento que você simplesmente exploda de tanta coisa guardada e acumulada que você tem, sabe? Então é importante que você coloque para fora, né? E principalmente conversando diretamente com a pessoa. Eu acho que eu já até falei em um dos episódios, eu lembro disso, porque é algo que eu tenho comigo e é algo que eu aprendi de acordo com os meus relacionamentos, né? Que quando a gente gosta, quando a gente preza pela pessoa, em alguns momentos será necessário ter conversas difíceis. E isso em qualquer relação que a gente tem, porque a vida não é um mar de rosas, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por situações difíceis. E na nossa relação humana, se não houver uma boa comunicação, pode ser que isso comece a gerar coisas tanto em mim quanto no outro, certo? Então é importante que a gente tenha conversas difíceis, que a gente sente e diga, olha, eu não gostei disso, 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 isso não está legal, sabe? Você precisa externalizar mesmo, botar para fora aquilo. Obviamente que a gente precisa, né, usar as palavras certas na hora certa também. Não dá para falar de qualquer jeito, porque a gente, se alguém que importa para a gente, que a gente se importa com aquela pessoa, a gente vai ter esse cuidado de como chega essa mensagem até o outro. Então não vou falar de qualquer jeito para que a mágoa que está em mim não passe também a ser uma mágoa do outro e que isso inclusive possa vir a afetar a relação. Buscar ter jeito, maneira, sabe? De se colocar no lugar do outro e você dizer aquilo que precisa ser dito, mas buscando usar as palavras certas. Eu acho isso também muito importante, né? Eu sempre vou prezar a questão de ser verdadeiro, de ser transparente, de ser honesto, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também vou prezar de que a gente tenha esse cuidado de como é que a mensagem vai chegar até o outro, sabe? Eu posso dizer aquilo que eu quero dizer, mas eu não posso dizer aquilo de qualquer jeito, porque senão eu vou gerar mágoa e ressentimento no outro. Se eu me importo com o outro, né? Se aquela relação ela é importante para mim, eu vou querer zelar e manter aquela relação, seja ela amorosa, de amizade, familiar ou qualquer outro tipo de relação, eu vou ter esse cuidado de dizer o que eu quero dizer usando as palavras certas, né? Então você consegue pensar e refletir as inúmeras possibilidades, né, de como você lida com cada situação, com cada mágoa, com cada ferida. Então, como é que você costuma agir diante dessas situações? E é importante que você se entenda mesmo. Ah, você costuma ter sempre a mesma reação. Em determinadas situações você reage de um jeito, em outras você reage de outro. Isso é muito também sobre autoconhecimento, você entender como é que você lida com essas questões, com essas feridas, com essas mágoas, porque a partir disso você vai conseguir tomar as decisões que, do seu ponto de vista, sejam necessárias, sejam coerentes, né, com aquilo que você quer e com aquilo que você acredita, e com o que você busca também dessa relação. Porque isso também precisa estar claro para você, porque senão vai ser, você vai fazer as coisas de qualquer jeito. E, inclusive, pode colocar essa relação em risco, sabe? A pessoa simplesmente decidir sair da sua vida por conta da forma como você reagiu, né? E então é preciso ter
essa precaução e essa reflexão, né? E quando eu acredito assim, quando a gente tem uma mágoa e tem um ressentimento, tem algo nos ferindo, nos machucando dentro de nós, é muito importante que a gente comece a mudar aos poucos o olhar que a gente tem em relação àquele acontecimento. Porque senão a gente vai ficar alimentando aquela mágoa, alimentando aquele ferimento e pode vir, inclusive, a se tornar algo maior, sabe? Se você não começar a tratar daquilo, se você não começar a cuidar. Então, toda ferida mal cuidada, ela pode infeccionar. Então, assim também são essas nossas feridas internas. Se a gente não começa a tratar, não começa a cuidar da forma adequada, consequentemente isso pode vir a se tornar algo maior e aquele sentimento que até então era um sentimento de amor, de amizade, de compaixão, de, de ligação familiar, pode começar a se romper a partir disso, sabe? Porque você vai focar só no problema, só no acontecimento, só na ferida e aquilo vai crescendo, porque está mal resolvido e pode vir a infeccionar, né, essa ferida e chegar a um ponto que você não aguenta mais e aí acabou aquela relação de fato, chega ao fim. Então, a gente precisa começar a mudar o nosso olhar e mudar a nossa percepção em relação àquele acontecimento. Tá, a pessoa me machucou, me feriu, magoou, mas bora pensar, tipo, não foi intencional, a pessoa tem sentimento por mim, ela se importa comigo, foi uma situação isolada. Obviamente que a gente não pode generalizar. Eu estou dizendo que nas nossas relações saudáveis, nas nossas relações que são importantes para nós, as nossas relações que a gente quer manter na nossa vida, a gente vai cuidar, certo? Eu estou falando de relações saudáveis, de pessoas que amamos e que nos amam, e que nós nos importamos e que elas também se importam com a gente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando olhar para esses acontecimentos, porque nós somos falhos, o outro é falho, então é inerente do ser humano chegar em algum momento e um magoar o outro. Então a gente vai sentar, vai olhar olho no olho, vai conversar, vai se resolver, se perdoar, obviamente, para as relações saudáveis. Se não está numa relação saudável, então você tem que começar a entender que precisa botar um fim naquela relação, né? Lembrando que existe relação abusiva familiar, existe relação abusiva de amizade, existe relação abusiva no ambiente de trabalho. Então, se necessário romper, sim, mas aí também, a partir do momento que romper a relação, você vai começar a trabalhar essas feridas que ficaram, essas mágoas que ficaram, para que não se torne algo maior dentro de você. Não é sobre o outro, é sobre você, sabe? Você ficar alimentando coisa negativa dentro de si, inclusive cientificamente é comprovado que você pode vir a desenvolver doenças, né? Que são as doenças psicossomáticas. Então, aquilo que acontece com o seu psicológico, com o seu interior, começa a afetar o seu corpo, começa a afetar o seu físico. Então, se chega a esse ponto, é porque você está alimentando e muito coisas negativas dentro de si. Então você primeiro precisa compreender, entender, aceitar, certo? Tudo isso e a partir desse reconhecimento começar a tratar isso dentro de você, para que não se torne inclusive uma doença. Então imagina você alimentando cada vez mais mágoas, ressentimentos, feridas e tudo isso vai se tornando uma bola de neve dentro de você e você começa a adoecer por causa disso. Então, o ideal é que você não permita que chegue a esse ponto, sabe? Se necessário romper relações, a gente vai romper, mas sempre se priorizando e cuidando, né? E também dessas feridas, se necessário tirar o outro da nossa vida, a gente tira por uma questão de saúde, né? Seja ela física ou mental, mas a gente tira e começa a tratar o que ficou, começa a tratar essas feridas, essas mágoas e esse ressentimento. Então a gente começa a olhar de forma diferenciada, né? Quando a pessoa é importante para a gente, para que
isso não se torne algo maior dentro da gente. E aí vem um ponto muito importante, sabe? Que é a questão do perdão e da cura, que eu acho que anda casado, anda lado a lado. Uma coisa leva a outra, sabe? E quando a gente tá percebendo que emocionalmente ou fisicamente a gente não tá bem por conta desses acontecimentos, é o momento da gente se libertar disso. É o momento da gente liberar esse perdão. E aí, eu vou até resgatar nesse momento um pouco do filme, né, que foi citado lá no início, que o personagem ele perdoa o pai dele, né, pelas coisas que fez no passado. E o filme ele tem um mentor, esse mentor contesta ele. Mas e aí, você vai procurar ele porque foi um perdão que ele deu por meio de uma oração que ele fez, sabe? Então foi uma coisa dele com ele mesmo ou dele com ele Deus, né? Então ele deu esse perdão e o mentor contestou, mas e aí? Você vai esperar seu pai vir até você reconhecer, pedir perdão, né? Que no caso dele era a situação com o pai, e ele disse que não, né? Que a parte dele ele tinha feito. Então, quando a gente decide perdoar uma pessoa, não é mais sobre o outro, é sobre nós. E a gente tem que estar bem resolvido com isso, sabe? Dentro da gente. Tipo, eu decidi perdoar. E aí eu não vou esperar mais nada daquela pessoa. Porque a minha parte eu fiz. Eu consegui me libertar daquela situação. Consegui me curar. Porque até antes de eu liberar o perdão, com certeza aquilo estava me machucando de alguma forma, aquilo estava me ferindo de alguma forma. E aí, como é que vai vir a cura? A cura vai vir através do perdão. Então, ele perdoou o pai, seguiu com a vida dele e não esperou um retorno mais do pai, sabe? Porque não era mais sobre isso, não era mais sobre o pai. Era sobre ele dizer que não desejava mais carregar aquele sentimento negativo dentro dele. Ele dizer: dentro de mim está bem resolvido. Eu liberei o perdão, não espero mais nada dele. Ele nunca me procurou para pedir perdão, mas eu decido e eu não quero mais carregar esse sentimento negativo dentro de mim. E cara, isso é muito libertador, sabe? Porque eu acho que traz uma leveza para a sua vida, sabe? Para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Isso traz um bem gigantesco para o seu interior. E eu acredito que a pessoa ela tem que ser muito evoluída, espiritualmente falando, para que ela consiga chegar a esse ponto. Porque eu não vou dizer que é fácil, obviamente que não é, minha gente. Tipo, você quer que a pessoa se exploda, se lasque e tudo mais, né? Porque você está alimentando isso negativo dentro de você, aquilo que aconteceu, você está trazendo até hoje. Então, o sentimento é esse, sabe? Até certo ponto. Mas a partir do momento que você perdoa, que você decide se libertar desse sentimento negativo, já não é mais com você, sabe? Tipo, tá. Aí quem resolve já não sou eu, é Deus, é a vida. Ela tá seguindo o caminho dela, ela tá seguindo a trajetória dela e eu tô seguindo a minha. Eu vou seguir leve e em paz. E aí o que vai acontecer ou deixar de acontecer na vida do outro é irrelevante, né? Não cabe mais a gente, não compete mais a gente não está mais preocupado com isso, porque a nossa parte fez e foi se libertar do sentimento negativo. Então a vida segue, a vida continua, vou seguir, continuar com a minha vida, estou livre desse sentimento, daquele sentimento negativo, e o outro está lá seguindo com a vida dele. E é interessante, porque muitas vezes você está alimentando uma coisa tão negativa dentro de você, e o outro não tem nem noção de que você está alimentando esse negativo dentro de si, né? Ele está seguindo normalzinho, com a vida dele lá, com as escolhas, com relacionamento, enfim, tá lá vivendo normalmente e você aí se acabando, se destruindo, se desfazendo
por conta de coisas lá do passado, essas coisas negativas que aconteceram. Então, saia desse lugar, sabe? Do ressentimento, da mágoa, da ferida e se liberte de tudo isso. Eu acredito que essa é a principal mensagem para esse episódio de hoje, sabe? Entender que é sobre você. É você se libertar por você. Você fazer essa escolha por você. Lembrando mais uma vez, é fácil? Não é. Mas isso é uma decisão que cabe a você tomar. Ninguém nunca vai tomar por você. E aí, quando você decide dar esse perdão à pessoa, você segue com a sua vida e é inerente, é irrelevante o que acontece ou deixa de acontecer com a vida do outro, né? E aí, o que importa é que você está em paz, você está leve, você está seguindo com a sua vida, que eu acredito que isso vai influenciar de forma muito positiva, sabe? E eu acho que principalmente quando é no campo amoroso. Porque tem gente que literalmente para a sua vida por conta de algo, sabe? Uma mágoa de algo que aconteceu lá atrás e fica nisso, não consegue dar continuidade à vida, não consegue seguir, porque ficou preso àquela mágoa, àquele ressentimento por algo que aconteceu lá atrás. Inclusive, não consegue se permitir em viver novas histórias de amor, em conhecer uma outra pessoa, em seguir com a sua vida, né? Então, eu acredito de verdade que o passo para você se libertar é você conseguir dar esse perdão. E a partir do momento que você se liberta dessa mágoa, desse ressentimento, você está pronto para viver o novo, para viver uma nova história, para se apaixonar novamente, sabe? E construir aquilo que você deseja e talvez até sonhe para a sua vida. Então não estacione naquilo que aconteceu no passado, siga com a sua vida. Eu espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você e tenha te ajudado de alguma forma. Então, quero agradecer imensamente a sua companhia, pedir que você curta, comente, compartilhe. Se você ainda não segue o canal, que você siga e que você possa mandar essa história para outras pessoas que estejam precisando e que talvez ajude elas de alguma forma. Muito obrigado pela companhia, abraços e até a próxima.